Conselheiros, então, em continuidade à sessão de 14 de julho, na parte da tarde, a gente está julgando processos agora da sessão, tá? Então, vamos para o item 56 da pauta de relatoria da conselheira Edeli, recorrente Serpa Central Energética Rio Prado S.A., interessado em Fazenda Nacional. Conselheira, a senhora, quando estiver pronta, já conta on. Recurso da contribuinte contra o acórdão 13023410, que negou o provimento a recurso voluntário, imputando ao sujeito passivo o ônus da prova do direito creditório. Não homologação de compensação em débito de estimativa de RPJ paga em 31/10/2012, mas integralmente vinculado a débito declarado em DCTF. A autoridade julgadora de primeira instância declarou improcedente a manifestação de inconformidade porque não comprovado o alegado erro de preenchimento da DCTF retificado depois da ciência do despacho. O colegiado manteve a não homologação porque nenhum documento foi trazido aos autos para demonstrar o erro reportado na DCTF retificadora, inclusive indeferindo o pedido de diligência, por entender que se presta a aclarar possíveis dúvidas sobre matéria fática e não para inovar na sua própria instrução. A contribuinte interpôs recurso especial, que teve segmento na primeira matéria, validação de crédito em função da DCTF retificadora, em face do paradigma 1803000036. A contribuinte não apresentou agravo do segmento parcial, a necessidade de conversão em diligência não teve segmento, e vem invocar aqui o parecer 2 de 2015, e ela traz os documentos no recurso especial. Ela traz as provas no recurso especial, as provas que ela não trouxe no recurso voluntário. Então, a Procuradoria defende o não conhecimento, porque seria questão de prova, e diz que era dever dele trazer os documentos. Então, passando à admissibilidade, tem razão a PGFN em suas objeções ao conhecimento. Constata-se no paradigma 18030036 que o sujeito passivo, desde a impugnação, apresentara a planilha que estaria representando o livro Razão Contábil e examinando planilha juntada em recurso voluntário, o relator afastou a objeção quanto à disparidade de valores apontados na lição de primeira instância, observando que ela demonstrava aqui pagamentos indevidos, esses valores foram utilizados, tal. Então, analisou as provas e confirmou a retificação da DCTF para redução do valor devido no período em que é afirmado o indébito, acrescentando aí que o valor informado na DCTF retificadora tem o DARF pago, que não está vinculado. Já nesses autos, a autoridade julgadora de primeira instância manteve a não homologação porque é apresentada em manifestação de inconformidade apenas o recibo de entrega da DCTF retificadora, e isso na cronologia assim descrita. Ciência do despacho, entrega da retificadora, manifestação de inconformidade e entrega da DIPJ depois da manifestação de inconformidade. A referência à entrega da DIPJ depois da manifestação de inconformidade é fato não alegado pelo sujeito passivo em sua defesa original, e neste contexto, a autoridade julgadora em primeira instância conclui que o despacho decisório pautou-se validamente na DCTF ativa e que, para provar o erro, a retificação deveria ser anterior ao despacho ou então apresentados os livros fiscais e contábeis. Como nada nesse sentido foi juntado em recurso voluntário, o colegiado ACO negou o provimento ao recurso. Ao final, somente em recurso especial, o contribuinte apresenta os documentos que justificariam a retificação da DCTF. Assim, resta evidente a pretensão da contribuinte de alcançar o exame de provas que não foram oportunamente apresentadas às instâncias ordinárias competentes, e opera, para tanto, tentando erigir dissídio jurisprudencial a partir de paradigma que, examinando provas juntadas por ocasião da manifestação de inconformidade e recurso voluntário, valida a retificação da DCTF posterior ao despacho. Demonstrado está que os acordos comparados operaram sobre circunstâncias fáticas, engraçado, dúvida aqui se é sobre circunstâncias fáticas e posturas processuais diferenciadas, o que impede a caracterização do dissídio. Por isso, nego o conhecimento. Esse é o típico caso que ele quer exame de provas em recurso especial. Conselheira Lívia. Ainda estou analisando, presidente. Ele é o famoso mais direto impossível, né? Só o fato de juntar essas provas.
É que só explicando, como eu tenho a premissa de que não preciso provar, eu preciso olhar o pedido dele nesse contexto, de que o que o acordo não deu e se eu consigo ver a divergência nesse outro aspecto. Parece que a divergência é em torno da prova, então é só por isso. É que, por exemplo, o recorrido fala, eu preciso justificar tão só, você quer justificar tão só com a DCTF, eu não vou aceitar, eu preciso de prova. E o paradigma analisou as provas. Então, nesse contexto, eu consigo ver divergência para analisar as provas. É que não tem a discussão da necessidade de análise da prova, que aí Ele você não tinha precisaria do apresentado. paradigma nesse sentido. Eu não consigo ver, a divergência que ele me traz não soluciona o problema dele. Acompanhe o relator. Ok, conselheiro Fernando. Com a relatora. Conselheiro Toselli. Acompanho. Conselheiro Matosinho. A relatora. Conselheiro Alexandre. Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora. Eu também acompanho o negado conhecimento por unanimidade, então 56. Alguém mais? Vamos no 58, então. Esse é do turno de hoje ainda, sessão de hoje. Tem os 2 caôs. Vamos? Então, vamos. Então, processo de número 58 da pauta, recorrente caô, montadora de veículos limitada, interessado fazendo nacional de relatoria da conselheira Lívia, o 58 e o 59. Esses a gente pode analisar em conjunto. Eu vou analisar o 58. O 59 está com marcas da diferença do 58. Tem algumas coisas, o período é diferente, mas e algumas peculiaridades de como os processos tramitaram, mas a decisão é a mesma. Vou só abrir que o meu demora um pouquinho. Então, aqui, a história o contribuinte apresentou a declaração de compensação em 2008, referente a 2008. Aí, anos depois, ele foi autuado, referente ao ano calendário de 2008. Depois, ele apresentou a DECOMP. E a declaração não foi homologada porque o despacho da senhora falou, não, agora não é mais líquido e certo. Como você foi autuado depois, esse crédito não tem. Então, é isso que a gente vai discutir aqui. Aí, no relatório, é isso. Vou tentar resumir para o... Bom, não sei se eu preciso ler o relatório, que é... Não, pode fazer resumo. Já a matéria... Então, aí, se tiver de curiosidade de saber que esses lançamentos, posteriormente, eles foram mantidos. Então, ele deve mesmo, referente ao calendário de 2008. Em um dos autos, está com embargo de declaração, não prestou em julgado, mas, enfim, é fato que ele deve isso. A questão é, mesmo que ele deva um lançamento depois da DECOMP, torne líquido o crédito dele, né, na época que ele apresentou, e a minha... Aí, a questão, também, só passando a admissibilidade recursal, a gente teve uma resolução para analisar, acho que outro paradigma. E aí eu só estou dizendo aqui que essa resolução não vincula quanto ao conteúdo de conhecer ou não o recurso, né? Embora a resolução ali tenha falado, conheço o recurso, mas coberto de diligência para analisar, eu estou dizendo, eu não me vinculo a essa resolução, então, porque eu preciso de um acórdão, mas eu acabo acatando o conteúdo dela por concordar com ela. Então, concordo com as razões de decidir expostas na resolução e adoto para rejeitar o paradigma 801 e conheço o recurso especial quanto ao 1302. Isso porque o caso 1302 analisou o caso em que, como nos autos de infração relativa ao RPJ, do mesmo ano calendário do saldo negativo pleiteado, foi lavrado após o protocolo da DECOM.
Seu voto condutor está assentado em duas premissas principais, sendo a primeira de que a constatação posterior de fatos que alterem a apuração da RPJ de determinado ano calendário não afeta a validade dos pedidos de compensação eventualmente já efetuados. Tal premissa, se aplicada ao caso dos autos, altera o resultado da decisão que chegou à cota recorrida. Então, por isso, considero caracterizada a divergência. Em seguida, o voto com todo acórdão 301 indica como uma razão adicional independente para a decisão pela homologação da compensação, afirmando: também por essa razão, qual seja, na existência de débito já definitivamente constituído, deveriam os pedidos de restituição ser homologados. Também essa conclusão, se aplicada ao caso dos autos, reformaria a conclusão que chegou ao recorrido. Então, transcreva aqui o trecho da resolução, mas para adotar o que ela indica quando ela rejeita o paradigma 1801. Então, quer que eu leia, presidente? Estou tentando ser o mais rápida possível. Deixa eu tentar. Então, lá no finalzinho da transcrição, o voto condutor do 1801-002-020 patenteia a situação fática em que certo contribuinte não obteve êxito em decisão de primeira instância, que não acolheu manifestação de conformidade contra o despacho decisório, que não homologou compensação, em virtude de não se confirmar a totalidade das estimativas declaradas. Parte dessas estimativas decorria de outras compensações não homologadas. Essas últimas estimativas resultaram insuficientes à composição do direito creditório que ele pleiteou. Então, enfim, não está se discutindo no 1801 a questão de ter havido um lançamento posterior à apresentação da DECOM que tenha alterado ali, eventualmente, o valor. Então, por isso que esse 1801 é rejeitado, e com isso eu concordo. Então, eu conheço do recurso com base no 1302, 001-394. Aí, passando ao mérito, quer votar o conhecimento? Passo ao mérito, tá. O mérito é definir se está correto o procedimento adotado pela unidade de origem por meio do espaço decisório, qual seja, deixar de homologar uma compensação pleiteada em razão de se constatar, após a transmissão da DECOM, após a transmissão da DECOM, foi lavrado auto de infração para a cobrança de parte do imposto por um saldo negativo pleiteado na DECOM. Ressalto-se o fato de se tratar de saldo negativo formado por estimativas que estavam parceladas não é mais uma questão, eis que, conforme apurado em diligência, as parcelas foram objeto de quitação. A questão que restou controvertida nos presentes autos é objeto do despacho decisório preferido após a diligência, em que a unidade de origem indica como impeditivo a homologação da compensação o fato de, posteriormente à transmissão da DECOM, ter sido lavrado o auto de infração para a cobrança de parte do imposto, indicado como formação do saldo negativo. Especificamente, a compensação declarada foi, esse caso é 27 de abril, lá acho que é junho, o outro, em que se pretendia utilizar o saldo negativo do ano calendário de 2008, não foi homologado em virtude de ter sido lavrado o auto de infração para a cobrança de RPJ referente a esse mesmo ano calendário de 2008, indicado a sujeito passivo em 2011, o auto de infração. Nesse ponto, retocáveis as observações feitas pelo voto condutor do paradigma 302, que observa que tal compensação não poderia deixar de ser homologada, eis que na época em que o sujeito passivo apresentou a DECOM, o crédito relativo ao saldo negativo de RPJ tinha sido aquele regularmente apurado sobre a RPJ, o qual se revestia de liquidez e certeza, e continua. E transcrevo aqui o trecho do voto. A constatação posterior de fatos que alterem a apuração de RPJ já declarado pelo contribuinte tem como única consequência a exigência de diferença de tributos via auto de infração. Caso o contribuinte tenha apurado saldo negativo de RPJ no referido ano calendário, o mesmo não poderá ser utilizado para reduzir o tributo exigido no lançamento de ofício, se já tivesse sido objeto de pedido de restituição ou compensação. Mas a validade dos pedidos de restituição ou compensação eventualmente já efetuados não será afetada. Do contrário, jamais poderá admitir a compensação de tributos com créditos originados há menos de 5 anos, na medida em que esse é o prazo que as autoridades administrativas têm para homologar, para revisar o lançamento. Então, a compensação extingue o crédito, então, enquanto não proferida a decisão indefinindo a compensação, ela produz efeito, que esse é o trecho do voto do paradigma. Então, o parágrafo 2º do artigo 74 estabelece que a compensação extingue o crédito, diferentemente de condição suspensiva, a condição resolutiva, na condição resolutiva, que é o caso aqui, né, os efeitos se implementam desde já, então, assim, apresentada a declaração de compensação de forma válida, isso é, no caso de DECOM considerada declarada, os débitos ali compensados devem ser considerados como extintos com os créditos ali declarados, até que eventualmente a unidade de origem analise o caso
e verifique alguma inconsistência, a qual, salvo casos bastante excepcionais, deve ser referente à data em que a declaração de compensação foi transmitida. Eu coloquei casos bastante excepcionais porque eu nunca... Vai saber, né? Tudo é possível, vai que a gente acha um caso diferente. Fácil de tratar a condição resolutiva também leva à conclusão de que a data da transmissão da declaração de compensação, que deve ser tomada como referência na análise que busca verificar os créditos tributários ali declarados são líquidos e certos. Eventuais lançamentos de casos depois da apresentação da DECOMP, então não altera esse direito. Então, compreendo que a conduta da unidade de origem não foi a mais adequada. Faço observações aqui, que você cria uma bola de neve, né? Se for assim, então eu vou esperar e aí vou não homologar porque tem uma autuação, e aí depois se essa autuação cai, enfim, só crio mais processos administrativos aqui, essa conduta só fomenta o contencioso. No caso dos autos, partes decisórios preferidos não chegaram a realizar qualquer exame acerca do crédito pleiteado. Assim, não é possível acolher integralmente o pedido de direito passivo que ele pede a cancelamento das cobranças. É o caso, sim, de retornar os autos à unidade de origem para a continuação da análise do mérito da DECOMP em questão, uma vez superado esse óbito. Isso é, considerando-se irrelevante para fins da análise da homologação da compensação, o resultado do processo administrativo em que se cobra o valor lá de 2008. Se o processo administrativo finalmente resultar em débitos a serem cobrados do direito passivo, eles vão ser cobrados no âmbito desse processo, né? Então, antes, posteriormente, eu proponho da parcial provimento com retorno dos autos à unidade de origem para análise do mérito da compensação declarada, independentemente do resultado do processo administrativo final 2011-41, no caso aqui desse. É o voto, presidente, que abriu. Conselheira Edeli, quando quiser. Pode falar, Matosinho, pode falar. Uma pergunta para a Lívia. Lívia, nesse caso aqui, o lançamento é posterior à DECOMP? Isso. É isso, né? Uhum. É que ele já tinha usado o crédito? Ele tinha usado teve a DECOMP, aí teve um despacho decisório, aí ele volta à diligência, então, por isso que demorou. E aí, nesse meio tempo, a unidade de origem viu que teve esse auto de infração. Porque esse saldo negativo foi utilizado naquele processo, é isso? É o saldo negativo de 2008, ele apresentou o DECOMP, e aí em 2011 ele é autuado. Já é autuado, mas e aí eles usam esse crédito lá naquele lançamento, é isso? Também? Porque Ele é autuado senão são coisas distintas, né? Posso esclarecer que eu fui o relator do recorrido? Pode. Foi assim, do meu voto eu até coloco. Em princípio, eu acho que a fiscalização deveria, no momento da lavratura do auto, olhar se o saldo negativo estava disponível ou não. A fiscalização não olhou. Tá? E o que a fiscalização fez? Tomou como certo o saldo negativo e deduziu no momento do lançamento. Por exemplo, né, eu ia lançar 100, o contribuinte tinha 20 de saldo negativo, foi feito o lançamento de 80. E aí o que aconteceu? O contribuinte já tinha transmitido o DECOMP. A unidade de origem, quando chegou no momento, lá tinha feito diligência, foi olhar e falou, olha, esse crédito foi utilizado no lançamento, eu não vou poder te homologar a compensação aqui. Eu já peguei situações contrárias, em que o fisco pegava, não deduzia no lançamento, e aí não dava o saldo negativo, porque dizendo, olha, você foi lançado lá. Daí, nessa segunda hipótese, não usava nenhuma vez. E nesse caso que a gente está tratando aqui, se a gente reconhecer o crédito agora, vai dar 2 vezes, né, se voltar. Porque, efetivamente, foi lançado um valor menor. Aí, no recorrido, eu coloco, ó, o lançamento que utilizou o imposto produzido aí, se ele fosse cancelado, aí eu concordo. Se ele fosse cancelado aqui, aí o crédito estaria disponível, né, mas não foi o que aconteceu. O lançamento em questão foi analisado pelo CARF na sessão de 27 de agosto de 2014, tendo sido mantida a exigência do IRPJ, exonerando-se tão somente as multas isoladas fora de recolhimento estimativo. Após o desembargo da sessão de 2016, os meus foram rejeitados. Então, ali, estava na mesma fase, os processos, eu falei, olha, eu até entendo a resignação do contribuinte, né? Mas
Se reconhecer o crédito, né, simplesmente ele vai levar 2 vezes. Um, na diminuição do imposto, e outro aqui. Agora, que o critério temporal favorece o contribuinte, sim. Porque a fiscalização cometeu um erro lá no lançamento, não precisava ter feito aquela dedução, tá? Mas fez. Agora, se reconhecer o crédito aqui, aquele saldo negativo vai estar duplicado, tá? Mas é uma questão de como se enxerga isso aí, é complicado. Lívia e Tozelli depois. A minha questão é que o erro foi do fiscal naquele processo lá, e eu não posso tentar corrigir aquele processo lá, negando um direito aqui, até porque eu tô analisando divergência jurisprudencial e qual posição está certa. E aí, eu vou dizer que a posição está certa não é a do paradigma, sendo que, em tese, eu concordo com a do paradigma. E se tem alguma coisa errada, no outro processo. Se o fiscal estou errado lá, paciência. Ele errou lá, mas aqui, por isso que eu mantenho a decisão. Apesar de... Entendo que o contribuinte vai levar 2 vezes, mas o fiscal errou no outro processo. Tozelli. A doutora Lívia antecipou o que eu estava pensando, porque aí é perigoso, eu concordo, Fernando, com essa preocupação da duplicidade, mas isso vai ser sempre circunstancial, e a gente acha que tem que resolver isso no plano conceitual. Se a gente chegar à conclusão que aquela compensação de ofício naquele lançamento foi errado, isso me parece que de fato foi errado, porque o fiscal deveria ter visto se aquilo foi ou não utilizado. Agora, vamos supor que, pelo que eu vi aqui, parece que esse PAF do lançamento já se encerrou agora. Mas e se o contribuinte questiona no judiciário e ganha? É uma glosa e ele ganha. Aquele consumo de saldo negativo não vai mudar nada na vida dele, ele perde o crédito aqui. E ele está sendo cobrado aqui. Então, eu acho assim, cara, concordo plenamente com a sua preocupação do ponto de vista econômico. Mas, juridicamente, a questão é: poderia o fisco ter feito essa compensação de ofício, ainda que feito, o contribuinte que usou a alocação do crédito fica a cargo da fazenda, e tanto faz a ordem que o contribuinte escolheu, ele quis usar aquele crédito na Decomp. Aí o fiscal vem e falou, não analisou a Decomp, não, eu vou reapurar o seu IR e achei um ajuste. E aí, o que o fiscal fez? Ele foi lá e usou o saldo negativo que o contribuinte já tinha usado. Então, na verdade, é aquela coisa, ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza, assim, porque eu acho que negar o crédito aqui, a gente não estaria validando um erro de procedimento do fiscal de ter compensado isso de ofício? É isso que me preocupa. Fernando. Presidente, eu entendo. Não vou nem... Realmente, não, né? Agora, sim, o fato de o contribuinte, se ele fosse discutir na justiça o outro, ele também podia discutir esse, né? Então, assim, aí o EC é mais complicado para mim, né? Hoje, se eu fosse julgar o recorrido, eu derrubava a multa isolada, né? Se fosse julgar lá o recorrido, eu talvez derrubasse a multa isolada, porque talvez ela não fosse, né, complicado penalizá-lo naquele caso. Mas a matéria nem está mais aqui, já foi. Mas o fato é esse, né? O contribuinte pagou o auto lá, tá? Mas no recorrido ainda coloca, ó, ele pagou, mas ele pagou já menor, né, do que seria lançado integralmente. Se não tivesse feito a compensação, o fato de ele pagar, só se ele pagasse incluindo o valor do saldo negativo que foi compensado lá, né? Mas é complicado, eu não tenho dúvida aqui, tá? Só que a fiscalização deveria ter deduzido lá no lançamento. Agora, também fico na outra situação, que eu estava aqui numa situação em que o crédito, eu sei que não existe crédito, mas não é uma situação confortável, não. Edeli. Então, esse processo de base é um processo que tem
manifestação de inconformidade contra a não homologação de compensação e contra lançamento de multa de ofício isolada? É O isso que estamos recorrido? julgando? Não, mas não, eu acho que só subiu. Esse é recurso da PFN, né? Não, é recurso do contribuinte, né? Você manteve. É do contribuinte. Pelo menos... Recurso voluntário negado. É o contribuinte que está recorrendo. Ele quer que reconheça o crédito, é isso, né? Eu estou preocupada, esse é o primeiro, não tem nada a ver, tem muito a falar do litígio em si, da divergência em si, mas só queria circunstanciar o que a gente está decidindo, até por conta da definição em caso de empate. Pareceu aqui que é só compensação. Só compensação. A matéria admitida pelo despacho de admissibilidade é só o mérito. A gente está na compensação. Só compensação. Não teve recurso contra a multa. Então, vamos à multa. Vamos à compensação. Veja só, o que me incomoda? A gente fica discutindo o momento aí, se a fiscalização devia ter feito isso ou aquilo. Pensa da seguinte forma, o CEORT chegou frente àquela decomp de saldo negativo, analisando aquele ano calendário que não estava alcançado pela decadência ainda, é assim que as coisas acontecem, né? E entendeu pelo alcance da verificação da base de cálculo, e nessa verificação identificou uma série de infrações, representou a fiscalização, e a fiscalização fez o lançamento, ou o próprio CEORT fez o lançamento, porque havia uma série de infrações que consumiriam aquele saldo negativo e o reverteriam para imposto a pagar. Certo? Foi identificada uma quantidade de infrações que tornariam aquele saldo negativo. Não aconteceu ainda lançamento nem não homologação. Estamos frente a uma decomp passível de não homologação e um ano calendário passível de lançamento. O que fazemos? Reconhecemos esse saldo negativo e lançamos o excedente? Não é isso que fazemos. Com certeza não reconhecemos esse saldo negativo. Com certeza não reconhecemos e lançamos o excedente. Para isso, verificamos e conferimos as antecipações. É o que está faltando nesses processos. Que ele simplesmente reverte o saldo negativo no óleo e aí não olhou. Sinto muito. Eu acho que esse é o erro aqui no procedimento. Agora, as coisas não aconteceram nessa sequência que eu estou falando? Não. Parece que o CEORT ainda não tinha começado a análise da não homologação e a fiscalização chegou lá, fez a autuação, já consumiu, mas o fato é que havia uma decomp que ainda não havia sido examinada, ainda estava sob condição de não homologação. Então, não me parece que esse proceder da fiscalização, nesse ou naquele item, quando que a fiscalização não poderia usar aquele saldo negativo se a decomp tivesse sido homologada. Enquanto ela está pendente de homologação, a fiscalização pode consumir aquele saldo negativo e, consequência disso, é a não homologação da compensação. Do contrário, é dizer para o contribuinte o mais gravoso, que é reconhecer o saldo negativo dele lá atrás e meter uma multa de ofício em cima de tudo, sem aproveitar o saldo negativo. E aí a discussão vai ser do reverso, né? Pô, mas eu tinha saldo negativo, né? Por que você não me deu? Eu acho que o parâmetro seguro para a minha decisão não é a entrega da decomp que torna o direito creditório indisponível. É a homologação da decomp que torna o crédito indisponível. Então, nesse prazo, enquanto aquele saldo negativo está passível de verificação, a autoridade fiscal pode chegar, pode dizer que ele não... O lançamento dessa forma como foi feito é simplesmente dizer você tem mais tributo do que deve, então você não tem esse direito creditório, consequência não homologa. E você faz isso suportado num lançamento que utilizou, e o grande problema são os lançamentos quando não utilizam saldo negativo.
Aí a gente tem um grande problema. Mas antes disso, um lançamento feito depois da Decomp e antes da não homologação, ele tem que consumir o saldo negativo. E a compensação, em consequência, tem que ser não homologada. E aí vem o problema daquilo que tão mal lidamos no contencioso administrativo. Quer dizer que não tem sobrestamento nesse lugar aqui. A não homologação da compensação fica dependente da solução do litígio do auto de infração. Labra-se o ato de não homologação se a única coisa discutida ali é a inexistência do crédito por conta da existência do lançamento, a discussão fica sobrestada pela discussão do lançamento. Eventualmente, pode até se exigir que o contribuinte entre com a peça de recurso para assegurar o sobrestamento, né? Para não passar in albis aí, eventualmente se falar de uma ausência no processo, de uma perempção no processo. Mas, o contrário, passa a ter a causa externa para a decisão e o litígio da compensação está sobrestado. Então, eu tenho, em compensação, eu tenho que firmar, eu sou absolutamente dependente de parâmetros seguros aí que sejam invariáveis. Nessa circunstância, para mim, não vejo diferença entre a fiscalização ter autuado e consumido e depois não homologado, como num procedimento em que se inicia para verificação da não homologação e durante esse procedimento é lavrado o auto de infração, e o importante é que a não homologação aconteça depois da lavratura do auto de infração. E que o auto de infração tenha consumido aquele saldo negativo, eventualmente pode até dizer que ele não tem toda aquela manta e levar para lá também essa discussão. Tá? Mas aqui o lançamento foi feito antes do ato de não homologação, enquanto a Decomp ainda estava passível de não homologação. Então, eu não vejo vício no procedimento. Lívia, Roseli e depois Fernando. Eu concordaria, Eli, com a sua fala se a Decomp fosse condição suspensiva. Quer dizer, se apresenta a Decomp, mas nada aconteceu ainda até que se homologue. Aí eu concordo. Mas, por lei, ela é condição resolutiva. Então, apresentei a declaração de compensação, está pago, está quitado, o crédito não existe, o débito não existe. Até que alguém diga o contrário, não existe. Então, eu não posso usar um saldo negativo que não existe. Se apresentei a Decomp, até que alguém diga que ela não está homologada, o fiscal não poderia usar aquele mesmo saldo negativo, aquele saldo negativo não existe mais. Então, por ela ser condição resolutiva, enquanto ninguém disser que não está homologada, está homologada. Não posso usar nem o crédito, nem o débito. Então, por isso que... E acho que todos os problemas que vêm dessa questão de Decomp é por ela ser tratada como uma condição suspensiva. Não, mas ela é resolutiva, está escrito na lei, né? Então... Roseli, Fernando e depois Edeli. Já nem estou sabendo mais como é que é a minha letra. Presidente, as falas das duas anteriores, eu ia tocar exatamente nesse ponto, e depois da fala da Edeli, é engraçado que eu já estava tomando um rumo. Aí a conselheira Lívia conseguiu eu parar na estrada, e eu não sei agora para que caminho que eu vou. Realmente é um tema muito bom essa questão, porque eu concordo com o Fernando também, que a nossa preocupação aqui, que é inerente, alguém tem que pagar uma das contas. Né? Não é duas para o contribuinte, nem duas para a fazenda. Né? Como superar sem desconsiderar todos os aspectos jurídicos. Mas eu vou pensar nos próximos minutos aqui, porque realmente é um assunto bem interessante. Fernando? Última vez que me manifesto, presidente, só para dizer, quando eu fui proferir o voto lá, eu olhei para ver o estado em que se encontrava o auto de infração. Né? Se esse meu processo, quando eu fui julgar esse da Decomp, ele tivesse numa fase mais adiantada que o outro, eu pararia. Eu ia propor lá o sobrestamento para aguardar, no mínimo, que os dois estivessem na mesma fase. Então, eu de fato, fiz isso. Né? E aqui a gente fica um pouquinho confuso,
às vezes, né? Mas eu gostei da fala da conselheira Edeli, né? No sentido de, olha, talvez o ideal fosse fazer no mesmo ato, né? É que a gente está pensando aqui que ele usou em decomp. Você imagina que ele tivesse pedido essa restituição e não decomp. Se faria algum sentido? Eu já estou com auto de infração aqui, né? Eu vou lavrar o auto e falo, não, ó, devolve o dinheiro lá para ele e eu exijo todo o valor agora aqui com multa de ofício. O que ia acontecer? Né? Então, quando você tem 20 de volta, tá? Você tem duas opções. Eu te desconto o 20 no auto de infração e não te cobro uma multa de 75% em cima, ou eu só te devolvo os 20, tá? Aí eu vou te cobrar os 20 aqui com uma multa de 75, pelo amor de Deus. Né? É que como a gente está olhando sobre a ótica da Decomp, a gente muda um pouco a situação, mas poderia ser exatamente isso que eu estou falando aqui. Né? Um absurdo, que era devolver para o contribuinte sabendo que eu vou cobrar, e pior, aí eu cobro com multa. Né? Mas não é uma situação, mas eu gostei dessa questão dele olhar o momento da homologação. Se fosse feito num ato só, ficaria muito mais claro. Se a mesma pessoa pegasse e dissesse assim, ó, você não tem saldo negativo não, tá? Porque você fez o cálculo errado, não colocou, deduziu uma despesa, enfim, não importa, fizesse o lançamento e não homologasse a compensação. Né? Mas como eles foram feitos em autos apartados, a gente fica, poxa vida, né? Mas lá, agora, se fosse num só, eu acho que a gente não estaria discutindo, realmente pensando assim sobre o aspecto, né, feito no mesmo ato temporal. Agora, como o lançamento foi feito antes, daqui, se ele já tivesse sido homologado, aí mudaria a situação. Aí realmente não teria como voltar atrás. Mas é um processinho, né? Quando pega lá, sempre dá discussão esse tipo de processo, tem que tomar muito cuidado para a questão. Já várias vezes, né? Esse aqui é um que corre o risco, né? De devolver 2 vezes. E eu já peguei outros, né? Volto a falar, que foi cobrado 2 vezes. Não homologaram a compensação e não deduziram no lançamento. Então, sempre ficar de olho, porque é fácil passar isso despercebido. Né? Edeli? É um grande problema, a Lívia vai no ponto, né? A Decomp, ela não é resolutória, ela é extintiva sob condição resolutória. Então, ela vai ter, sim, essa peculiaridade de se equiparar à suspensão em alguns momentos da sua existência, né? Porque não foi um extintivo definitivo, foi um extintivo sob condição resolutória, né? É por isso que ela não promove denúncia espontânea, né? Então, é assim, toda hora vem. Eu falo que em compensação a gente tem que ter firmeza conceitual, senão a gente vai cada hora tá quicando em algum lugar, né? Então ela não é extintiva, e a gente tem vários lançamentos em que a fiscalização faz até a linha do lucro real, ignora o que aconteceu para frente e o sujeito passivo vem pedindo a recomposição. Eu quero que você defina o meu tributo até a última linha da DIPJ. E o que se faz nessas circunstâncias? Eu já tive casos, se o sujeito passivo, se a fiscalização não olhou para as linhas subsequentes e não criou nenhuma objeção para aquilo é dedutível no lançamento. Ele usou em Decomp? Puxa, alguém devia ter falado isso. Né? Mas como a decadência sempre acontece antes da homologação expressa ou tácita, então, em regra, né, pode acontecer, a decadência pode acontecer depois da homologação expressa. Mas como ela sempre acontece antes da homologação tácita, as decomps, em regra, elas estão sob condição, essa extinção está sob condição resolutória. Né? E se a fiscalização a gente sabe que a gente admite que seja não homologada a compensação, mesmo sem fazer o lançamento. A gente admite que a autoridade administrativa analise o direito creditório e diga que ele é 0. Certo?
A gente admite isso. Você pode, vai se discutir se podia mexer em base de cálculo, mas ainda não passou o prazo decadencial, a gente admite que ele diga que é 0. Né? Agora, essa outra consequência de ultrapassar o 0 e dizer que é 10, 20, 100 milhões, ela precisa ser feita ela tem que ser feita antes do ato de não homologação, ela só pode ser feita depois do ato de homologação, ela tem que ser feita na mesma data do ato de não homologação, né? Não me parece que há necessidade dessa ordem. Né? O importante é que o pagamento seja feito antes do prazo decadencial e antes do prazo de homologação tácita da DECOM. Eu fui relatora do Acórdão Paradigma na BRJ, lá no Paradigma em Catu. E aí eu me lembrei desse caso, e o que aconteceu lá? A gente reconheceu o crédito, né? E não, assim, na época a gente ainda falava em homologar, né? E não homologou a compensação porque tinha um auto de infração pendente no CARF. Então, isso é uma situação comum, assim, não, isso acontece. Então, a gente tem que justamente trazer parâmetros aqui quando o processo chega na Câmara Superior, porque até chegar aqui, está tudo bem. Pode falar. Acho que aqui Desculpa. Sim, pode responder. Aqui é onde a gente vai decidir todos esses poréns que aparecem no meio do caminho, né? Pode falar, conselheiro Lívia, depois Matosinho. Ele está com a mão levantada. Quer falar ainda? Tá. Conselheira Lívia. A fala da Edeli foi brilhante, porque é exatamente isso, a diferença de percepção quanto à função da DECOMP. Assim como a gente tem na denúncia espontânea, a gente tem aqui, quanto à extinção, a condição resolutória, está muito clara que a gente tem a diferença de percepção, e isso redunda para várias, vai redundar aqui, então está muito claro. Eu só vou colocar, que eu fiz o relatório muito rápido, aqui teve uma resolução, a primeira vez que a Câmara Superior olhou, teve uma resolução para esperar o final do processo. Só que ele fala só a decisão a ser proferida, não falou final do processo. Então, o processo foi decidido, mas ainda está em embargo de declaração, enfim, não foi decidido trânsito em julgado, então a gente também nem sabe o que vai dar lá, mas eu, apesar, não sugiro outra resolução, exatamente porque a minha percepção é independente, tanto que meu resultado é independente. Minha visão da DECOMP ser extintiva é extintiva. Mas para quem entende que a DECOMP não é extintiva, no termo que a própria Delia usou, né? Então, acho que talvez a resolução desse processo seja interessante. Então, talvez, seja até o caso de sobrestar, até o trânsito em julgado desse processo, enfim, só para colocar também, no caso de eu ficar vencida, pensar também na resolução, porque foi feita aqui só, não se falou em trânsito em julgado, e acho que, no mínimo, a gente tem que ter uma decisão única, né? Pode falar, conselheiro Matosinho, depois Edeli, depois Fazé. Eu estou ouvindo aí, vou e volto, assim, eu tenho bastante dificuldade realmente na linha de que é desconfortável pensar que o contribuinte vai levar 2 vezes esse valor, que é o que vai acontecer dependendo de adotar a solução proposta. Mas, por outro lado, não sei, a gente tem que pensar no sistema, né? Voltando eu acho que as coisas têm uma lógica sistêmica, né? A declaração de compensação, de fato, o contribuinte vai lá e confessa um débito e diz, estou usando esse crédito para pagar. Então, ele está reservando aquilo, e se ele, no momento seguinte, ele quiser fazer outra declaração de compensação e usar o mesmo crédito, a Receita vai dizer, não, você já usou, você já está lá, isso aí você não tem. Então, assim, há uma ordenação desse crédito, há um momento, né, de manifestação. Uma coisa é um crédito que está disponível, não foi utilizado, a Receita foi lá, lançou, antes de qualquer atividade do contribuinte, e diminuiu do valor devido no lançamento. Né? O auto-infração, até estava olhando aqui, tem a cópia do auto-infração. Ele poderia ser feito sem esse valor. A constituição do crédito não era impedida
pela análise da Decomp. Se considerar assim que eu estou pensando alto, tá? Assim, mas assim, com muito tentando ordenar realmente dentro do sistema, né? Esse crédito estava disponível para o fisco abater daquele crédito? Aparentemente não. O contribuinte diz, olha, eu usei, né? Tanto que a Receita não vai lá cobrar, nesse momento, aquele outro débito que ele confessou lá na Decomp. Para ela, tá, ele pagou com aquele crédito. Então, esse crédito não pode estar disponível. Efetivamente, esse crédito não estava disponível. Então, tem um erro evidente da Receita, eu acho, que não há como esconder. Há um erro do lançamento, de não ter considerado esse montante, né? O lado desconfortável é saber, pô, mas e aí? Esse erro foi cometido e é irreparável, né? E talvez seja a grande dificuldade, mas, de fato, pela natureza da declaração de compensação, esse crédito não estava disponível no momento do lançamento. Bom, conselheira Edeli, conselheiro Toselli em seguida, e então, vamos tomar uma atitude. Pode concluir. Sugerir que a gente saísse com vista, pensar nesse processo. Assim, qualquer decisão que eu tome hoje aqui, eu vou me sentir, sei lá, pelo menos eu estou avançando, mas a não ser não, eu já gostei dessa palavra. A gente chegar mas essa conversa pode, é o que eu falo, entendeu? A gente tem que dar a definição. Já debatemos, já discutimos, vou passar a palavra para a doutora Edeli, para o doutor Toselli, depois a gente define, ou vota ou vista, né? Porque senão a gente tem que ir com a vida. Eu só ia confirmar aqui a questão o Fernando nos disse que o processo já havia sido lançado, o auto de infração já havia sido julgado em sede de recurso voluntário quando ele julgou essa questão aqui lá na Câmara Baixa. Para se manter essa circunstância, agora aqui na Câmara Superior a gente teria a aplicação do artigo 6º, porque ele ainda não está definitivo aqui, né? Então, a solução seria por aguardar essa... Ele não está definitivo? Ele está aguardando embargos de declaração aqui na Câmara Superior. Eu vi que ele voltou. Sim, eu cheguei semana passada. Ó, eu olhei 28 do... É que foi logo depois, olha só, Lívia, o pecado, né? Ele voltou 28/6 para a unidade de origem. Provavelmente foi rejeitado. Vou olhar o processo. Então, eu olhei no andamento aqui. E eu não prestei... Não, desculpa, de 2019 está escrito aqui. Então, deixa em vista, é a melhor solução para a gente ter isso bem Não, olhei semana passada. Não julgada. Tá. Mas, enfim. Então, vamos fazer doutor Toselli, ele pediu a palavra. Quando eu levantei a mão, não era por isso, era só para dizer que quando a fiscalização aproveita o saldo negativo no lançamento e a Decomp ainda está pendente de não homologação, eventualmente a autoridade competente ali para analisar o saldo negativo pode adicionar outros elementos ali para não homologação e criar. O fato da autoridade lançadora ter aproveitado o saldo negativo por inteiro, me parece não retira a competência da autoridade de não homologação de adicionar elementos para dizer que mesmo se revertido o auto de infração, o saldo negativo não se restabelece por inteiro. Mas me parece que aqui a autoridade não fez isso, então, se o auto de infração lá cair, o saldo negativo se restabelece por inteiro por falta de objeção específica às parcelas que compõem o saldo negativo no prazo que a autoridade tinha para não homologação da compensação. Mas, ressalvada essa impossibilidade, eu teria condições, assim, essa dúvida quanto à situação do processo conexo, né, Só para fechar, do qual esse é decorrente, então ficaria, só por isso eu ficaria em vista, porque eu tenho condições de julgar. Os embargos foram rejeitados e no processo, eu abri aqui, tem inclusive já valores para termos de inscrição em dívida ativa, tá? Conselheiro Toselli. Já abriu mão. Tá. Então, conselheira Edeli, podemos começar. Vamos votar. Não, se o auto de infração está definitivo, então aqui é confirmar a não homologação.
no meu entendimento, é negar provimento ao recurso voluntário, não vejo vício. O recurso especial é da contribuinte, nego provimento, porque não vejo vício no procedimento. É que no meu relato está com embargo de declaração, o 2041, a gente está falando, né? 2011, 41. Exato, exato. Eu olhei o andamento no site do CARF e ele tem assim, ó, se você olhar lá no final, ele tinha entrada no CARF 2 de 5 de 2019, analisar embargo de declaração, depois expedir dossiê, tá vendo? 28/6, né? Ele foi embora, né? Aí o que acontece? Abri agora aqui o processo, né? Peguei o despacho, ele está aqui rejeitando os embargos e tem os 2 termos de inscrição em dívida ativa aqui. O contribuinte foi cientificado, tá? Ele foi cientificado dos embargos. Deixa eu ver a data aqui. Que o meu andamento, que é pelo site do CARF, só que eu não tenho acesso a isso, só fala analisar embargo de declaração, expedir processo, receber origem e triagem. Então, eu não consigo saber se é para cientificar. 5/8 de 2019, ele foi cientificado do despacho que rejeitou os embargos e depois tem os termos de inscrição em dívida ativa, tá? Ele recebeu ali. Conselheiro Toazelli. Presidente, fazer uma proposta, porque, assim, pelo que eu estou vendo, acho que alguns conselheiros, não sei se a maioria ou não, estão preocupados com o desfecho do PAF que absorveu esse saldo negativo. E a relatora, ela está partindo da premissa que isso ainda está no contencioso. O doutor Fernando viu que não. Mas, diga, Lívia. Não, só que isso não muda o meu voto. Eu só não, tudo bem. Porque é uma coisa que eu acho que tende a ser importante. Não seria o caso, de repente, de pedir isso e via resolução, para ter isso nesse processo? Porque aqui a gente está especulando o que aconteceu com aquele, porque, pelo que eu estava vendo dessa antecipação, me corrija se eu estiver errado, a doutora Edeli já estava inclinada, por exemplo, para uma linha de, considerando que aquele PAF que consumiu o saldo negativo contribuinte perdeu, ele já se valeu daquele saldo negativo, logo aqui não tem direito ao crédito, então vou não homologar. Então, a minha dúvida não precisaria, de repente, é por isso que de repente estou propondo uma rodada de votação que a gente poderia fazer uma resolução para pedir essas cópias daquele processo que aconteceu de fato com aquele processo, para ter isso registrado aqui, principalmente também pela dificuldade de acesso que nós temos. Eu não tenho essa informação, por exemplo. Mera sugestão, porque eu estaria inclinado, de repente, a ter isso, porque realmente, se a gente chegar... Agora vai ter uma terceira corrente. Mas se isso não muda o voto... Espera só um minuto, conselheiro Toazelli. Se isso não muda a posição da conselheira Lívia, da relatora, né, e não muda para quem vai votar provavelmente diferente, eu não vejo, assim, a motivação, a não ser que isso para o senhor seja importante. Porque até onde eu estou entendendo, a relatora não pode concluir. Deixa eu só concluir para poder também tentar lhe ajudar. Mas, justamente, a relatora, ela disse que isso não mudaria a posição dela. Então, só para devolver... Eu entendi, o voto está lido. Aqui a gente viu que ela já enfrentou o mérito. Mas agora, é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, às vezes, que quem for na linha que era caso de sobrestamento, que eu estaria inclinado no primeiro momento, a gente sabe que existe aquela corrente que o sobrestamento é até o final do outro PAF vinculado. Se no contencioso administrativo for considerado que o contribuinte deve aquele RPJ, não tem crédito, para quem entender que existe essa relação. Se não tem crédito, vou jogar um mérito de forma negativa. Já dá para jogar um mérito. A minha proposta é a seguinte, é justamente fazer aqui algo para, de repente, quando voltar isso na sessão seguinte, por exemplo, eu estou inclinado a votar pelo sobrestamento, mas se eu tiver a informação de que aquele PAF já acabou,
Eu concordo com a conselheira Edeli que não tem mais que se falar se eu discordar da sua premissa da condição da DECOMP. Questão de ordem, presidente. Claro. Então, eu acho que a gente pode ver com a doutora Edeli, que é a primeira a votar, se ela pedir vista, não tem problema, voto, mas se você entender interessante ter isso nos autos, de repente essa resolução já anteciparia essa volta da perna e a gente já daria agilidade para o PAF. Questão de ordem. Era sugestão. Tá, tudo bem. Conselheiro Fernando. A gente fica assistindo CPI, a gente fica com essa questão de ordem, né? Resuma. Tá, talvez tenha passado despercebido, está nos autos do despacho. Por isso que eu falei que era questão de ordem, tá? Nesse processo, está nesse processo? Tá, no que nós estamos julgando agora. Em função da resolução que foi feita antes? Sim, tem o acordo de recurso especial, cópia do despacho dos embargos de declaração e cópia do termo de ciência. Qual que é a página, Fernando? Penúltimo, antepenúltimo, vai lá embaixo. Os últimos, tem um despacho de encaminhamento, os 3 documentos acima. Então, eu até concordaria em suscitar a resolução, mas já está juntado. Por isso que eu falei só que era questão de ordem, porque aí perde o sentido. Não, ele inicia uma discussão totalmente inapropriada. Bom, então, conselheiros, vamos lá? Vamos resolver? Doutora Edeli. Não tem meu voto. Não, eu até concordaria em propor a resolução para a juntada dos documentos, especialmente porque a relatora não tem acesso ao e-processo nos outros documentos, e é importante para mim a decisão, mas se já está nos autos, então eu mantenho a minha divergência para negar. E aí, em complemento, né, porque o recurso especial traz uma série de outras alegações, mas aqui o conhecimento fica restrito a essa questão, né? A contribuinte traz toda uma discussão de recurso especial, em recurso especial acerca da multa isolada pela compensação indevida, né? Mas isso não foi deduzido como... não tem divergência para esses argumentos subsidiários, então a questão se resolve aí pela validade do ato de não homologação, na minha opinião, em face do lançamento que foi feito antes da homologação tácita da compensação. Então, nego o provimento ao recurso especial, deixando de conhecer os demais argumentos para os quais não houve caracterização de dissídio. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, acompanha a divergência da conselheira Edeli, né? Conselheiro Toselli, como vota? Na verdade, presidente, é um assunto inédito, eu acho que a Lívia conseguiu muito bem explorar, mas eu não vejo esse efeito resolutivo com essa amplitude. Eu vejo o seguinte, que o contribuinte buscou compensar algo que ele sabia que ia estar sujeito a uma análise. Antes do prazo decadencial, ele sofreu uma fiscalização, né, o que eu chamei de compensação de ofício, na verdade, a fiscalização no dever funcional, ele reviu aquela apuração do IR e viu que ele não tinha saldo negativo. Na verdade, ele não viu isso porque não era objeto, provavelmente era uma fiscalização. Ele viu que ele tinha débito de IRPJ e cobrou e usando o saldo negativo. E aí, realmente, você falar que esse uso é um erro, pode ser um erro, mas também você pode ser visto justamente como aquela coisa que impactou, ele reapurou o IR. E ao reapurar o IR, ele lançou a diferença do que ele achou como devido. E aí, paralelamente, o órgão da Receita competente por analisar a homologação viu que não tinha crédito líquido certo. Não porque usou o saldo negativo em outro, porque naquele trabalho de rever a base do IR, houve IR devido. Resuma, conselheiro. Eu ainda... Tá, desculpa, presidente, é um voto difícil. Eu sei que o senhor se empolga, mas vamos
Vamos Tá, ver. então, peraí que eu sei, presidente, que a senhora está ansiosa, mas agora acabei até Não me estou ansiosa, eu perdendo. estou calmíssima, só preciso que você conclua. Tá, A gente já debateu bastante a matéria. eu vou acompanhar a divergência nesse momento, presidente. Ok. Conselheiro Matosinho, como vota? Bem, presidente, eu gostaria de ter visto desses autos. Então, vista concedida ao conselheiro Matosinho, convertido em coletivo. Aí todos podemos estudar. Conselheira Lívia. Pois por não ter visto esses documentos. Para mim, eles eram tão irrelevantes que eu olhei no andamento processual do CAF e esqueci, não vi que estava nos autos. Quem está aí no apoio? São 2 processos que ficam em vistas, daí o segundo também, né? A mesma matéria. Doutora Andréa. Oi, quem se encontra? Tainá. Ah, Tainá, você voltou? Eu voltei. Pode encerrar a gravação, tá? Vixe. Só um momento, por favor. Então, é 58 e 59 em vista, né? Vista 58 e 59.